Nosso pai fundador rezou com essa música. Eu queria começar rezando com ela hoje. Hoje o tema é o essencial é invisível aos olhos. A galera que gosta de ler vai dizer: eita, Antonin de Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe. Não, é 2 Coríntios. Mas cabe também. É cuidar daqueles que a gente cativa, que a gente tem em casa. Mas a primeira coisa precisa ser cuidar do meu coração. Então escuta essa música e vai rezando. Deixa que o Espírito Santo continue trazendo a alegria do nosso coração. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Porque se esconder se Ele está aqui. Por que não aceitar Se Ele quer te dar, por que insistir, quer existir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar A tua salvação. Semana passada a gente pegou um trecho de Apocalipse que dizia: Deus faz nova todas as coisas. Alguns estavam aqui, outros não. Eu vou recapitular bem rapidamente. Mas a ideia de falar um pouco sobre famílias curadas e fazer uma sequência é para que a gente reflita na prática da nossa casa, na prática da nossa vivência, na prática do nosso dia a dia, como eu tenho sido na minha família. E na primeira semana passada, a gente refletia sobre a necessidade de cura, sobre a necessidade de decisão, de escolha. Eu nem fiz essa analogia, mas eu vi umas analogias bem legais aí sobre família, que era como se fosse num carro. Nossa família é como um carro. A gente bota todo mundo lá dentro e vai-se embora. Normalmente nós temos um destino, ninguém sai andando para qualquer lugar. Mas muitas vezes a gente fica olhando muito mais para o retrovisor do que para o caminho que a gente está fazendo. E aí na semana passada a gente refletia sobre isso. O retrovisor, aquilo que a gente já viveu, é importante, é rico, nos traz alguns aprendizados, nos traz lições, mas não pode nos aprisionar. Nós precisamos, com o que a gente viveu, perceber que Deus nos quer livres. É exatamente o contrário do que acontece muitas vezes. Nós vamos vivendo experiências, relacionamentos, nós vamos vivendo coisas em nossa vida que fazem com que a gente se sinta preso.
a gente se sinta pesado. A gente esquece muitas vezes, né? Quando a gente começa a namorar, eu comecei a namorar com a Tatiana, já não era tão novinho assim, já tinha meus 17 anos. E não era novinho não, já tinha. E a gente começa antes, né? 15, 14. Mas foi uma decisão que eu tomei na minha vida. E a gente muitas vezes discorda. Eu já falei disso aqui, acho que eu falo em muitas pregações de ECC, de AJC, mas ser família é fácil, né? Todo mundo concorda? Não? Não. Normalmente eu fico sozinho mesmo. Mas eu costumo dizer que é fácil porque é uma escolha, é uma decisão. E é uma decisão que eu tomei. O problema é que muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas, tomamos nossas decisões movidos por algo que não é a vontade de Deus. Desde o começo, quando eu quis dar uma chance a Tatiana, minha sogra está aqui hoje, ela fica nervosa quando eu começo a dizer essas coisas. Mas, quando eu quis dar uma chance a ela, e ela se permitiu me dar uma chance, a gente tinha esperança na nossa vida. Então a gente saiu exatamente de quê? Desse olhar para trás. A gente permitiu que Deus fizesse nova todas as coisas naquele momento da nossa vida. Esse trechozinho de Apocalipse, ele é um trecho para a igreja, onde Deus vai dizer que, olha, Cristo venceu a morte, as coisas são novas, preste atenção, olha para frente, vai viver a tua vida, ser feliz. Eu estou trazendo a minha hermenêutica aqui, tá? Mas, dentro dessa realidade, é muitas vezes o que nos falta em nossas relações, em nossas famílias, é muitas vezes o que nos falta no nosso dia a dia. Nós costumamos ser atraídos pelo exterior e não pelo interior. E aí vem o tema de hoje. O essencial é invisível aos olhos. A gente conhece esse tema, para quem leu O Pequeno Príncipe, né? É a história do Pequeno Príncipe com a raposa. E aí ele vai dizer, né? O essencial é invisível aos olhos. Ele vai falar que tu te tornas responsável por aquilo que tu cativas. É bem aplicado às nossas famílias, ou deveria ser. Mas muitas vezes não é o que acontece. E aí dentro desse carro, o retrovisor, que é o passado, deixa de ser algo que nos levou até ali para ser algo que está pesando em nós. E aí a gente está ali no presente. Alguém aqui já fez viagens longas com crianças dentro do carro? Já? Muitas, né, Marco? Era tranquilo, né? Não? Ainda tinha o cachorro? Misericórdia. Já chegou? Falta muito? Tá chegando, né? Tô com fome. Quero ir no banheiro. Umas 5 vezes pelo menos. Uma viagem de 10 horas. Então, por aí você tira. É assim que muitas vezes a gente vive na nossa família. Então, nem olhar para o retrovisor, nem viver essa loucura de estar trancado dentro do carro. Porque às vezes nós queremos nos trancar. Nós achamos que a nossa vida, que a nossa realidade é só aquilo que a gente vive ali dentro. Bruno Maia ainda está na vantagem, que ele dirigiu a Kombi lá em Tefé, né? Vocês viram, né? A Kombi é espaçosa e tal. Tudo bem que ele não sabia nem ligar, mas deu certo. Ligou, deu certo. Agora não tinha muito espaço ali não, porque botaram mala com força e gente, então nem se fala. É assim, a gente vai carregando nossos carros, a gente vai enchendo. Falar em off aqui para a galera que não viu, mas botaram 11 pessoas num carro para 5 lá. Tinha gente até na mala. Ela gosta. Mas a vida do missionário é. Mas é assim.
só que são para curtos períodos. O carro nos leva a um destino. Nós não podemos ficar olhando para dentro do carro, né? Vou comprar um carro, eu quero um carro com espaço interno, porque eu vou dormir nele, vou morar nele, vou ficar, né? Vai chegar um momento, meu amigo, em que aquele espaço não vai ser mais suficiente para você. Em que você vai querer mudar, em que você vai querer ir adiante, você vai querer ir para outras realidades, e aí troca o carro. Mas na família não dá para ser assim. Não deve ser assim. A nossa família, ela precisa olhar sempre para frente. Ela precisa olhar o caminho que a gente está percorrendo, mas principalmente ver o destino. Que muitas vezes nós só vamos ver quando estiver pertinho ou chegando. A gente precisa ver o destino da nossa família. E aí eu vou pedir que vocês abram 2 Coríntios 4, 18. Eu sei que todo mundo traz a Bíblia. Grupo de oração é com Bíblia, né? Não tem segredo, né? Essa semana na adoração eu estava no altar, papai disse, todo mundo trouxe a Bíblia, a minha estava tateando. Eu disse, Aline, traz aqui, pelo amor de Deus. É 2 Coríntios 4, versículo 18. Não, 2 Coríntios 4, para mim é 18. A tua Bíblia está incompleta, meu irmão. Essa aí tá bom, então deixa para lá. Vamos na 18 aí. Amém ou misericórdia? Amém. Por que não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem? Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Palavra do Senhor. Obviamente que aqui nessa carta de São Paulo aos Coríntios, ele estava falando de uma realidade espiritual, mas é uma realidade que a nossa família precisa compreender. As nossas famílias precisam compreender. Só que normalmente acontece ao contrário, né? Acreditando que já nos libertamos de olhar para o retrovisor, que já não ficamos olhando para o passado, remoendo aquilo que passou, mas pelo contrário, temos boas lembranças. Sabemos que aquilo que a gente sofreu serviu para nos dar casca, dar couro, mais firmeza. Somos livres, conseguimos nos libertar do passado, mas chegamos no presente e muitas vezes desejamos aquilo que é temporal. Por isso que o essencial é invisível aos olhos. Por isso que muitas vezes em nossas casas nós precisamos virar a chave. O sustento em nossa casa é bom, é importante, é rico, é valioso. Dá 45 aulas por dia, 5 dias por semana. 52 é? Misericórdia. Mas por dia não, é por semana, calma. É por semana. A média está boa, viu? Mas nos traz alegria, porque é o sustento da nossa casa. Mas o sustento da nossa casa não é só o trabalho do homem que dignifica. O sustento da nossa casa precisa estar em Deus. Porque senão a gente fica só vendo as coisas temporais. E aí hoje nós temos alguns maridos aqui, que eu estou vendo, e eu tenho certeza que todos eles chegam em casa todos os dias sorrindo, tranquilos, zero problemas. Não é verdade? É não. Sabe por quê, meus irmãos? E aí, o primeiro ouvido que escuta é o que está pertinho da boca. A gente se preocupa demais com as coisas temporais. Eu hoje disse a Tatiana, uma realidade que nós temos vivido. Minha amiga, o mais importante para nós
Não é isso. Mais importante para nós é o céu. Se nós não vivemos essa realidade espiritual, essa realidade que vai além do nosso entendimento, se nós não temos a fé suficiente para dizer assim, o essencial é invisível aos meus olhos, eu ainda não consigo ver o destino, que é o céu, mas eu consigo confiar que eu estou indo no caminho certo, porque eu estou em Deus. Amém? Amém. É essa alegria que a gente precisa trazer para os nossos corações. É essa realidade que a gente precisa trazer para as nossas vidas. Porque para mim era muito fácil quando eu tinha 14, 15 anos. Eu estava preocupado em jogar basquete ou futebol, fazer as tarefas ali da escola, passar de ano. Mas até isso hoje está difícil. Porque muitas vezes os nossos jovens e adolescentes estão já recebendo pesos que não são deles. Estão vivendo realidades que vão além do entendimento. Porque as informações e as coisas são muito próximas. Lá em casa, sem querer denunciar ninguém, né? As duas estão aí, mas tem uma que é o seguinte. Aniversário da... Eita, já disse. Essa semana eu morri de rir, porque ela é bestinha, sabe? Ela mandou uma lista para a gente no grupo que é nós 5 lá de casa. E minha mãe mora comigo também. E ela mandou lá, olha, lista de presentes. O que é que eu quero? Não vou dizer quais são os presentes, não, tenha calma, se controle. Aí daqui a pouco a gente já deitada, ela com a irmã lá, se agarrando na cama e não sei o que, e daqui a pouco a cama, plof! Aí ela pegou e acrescentou uma cama. Isso era meia-noite e eu digo, meu Jesus, eu tenho que agradecer a Deus, né? São coisas simples, mas que assim, obviamente que a gente vai querer viver as coisas. A gente vai querer oferecer o melhor. Mandou para tu também, né, Laís? Para você não é dúvida, né, minha querida? Porque é 24 horas por dia. Mas, dentro dessa realidade, não é uma preocupação dela. Não deveria ser. A outra, por sua vez, fica, mas não está caro não isso aí, vamos ver se a gente acha mais barato. Gente, eu queria saber de caro ou barato. Nós precisamos olhar contemplando mais as coisas do céu. Óbvio que a gente vai aprendendo a ter responsabilidade, óbvio que a gente vai aprendendo a viver as coisas da nossa vida, mas aonde está hoje o nosso momento para rezar em casa? Aonde está o nosso momento para poder contemplar algo que é simples? O texto a gente normalmente, à exceção do final de semana, que a gente tem mais tempo, às vezes, mas normalmente a gente reza no carro. Ultimamente eu tenho dirigido muito, dá para rezar até o rosário. Mas a gente precisa adaptar as nossas realidades, mas sem esquecer daquilo que é o nosso objetivo. Não adianta eu me trancar dentro do meu carro, ele pode ser o mais luxuoso, o mais confortável, o que eu gostaria de ter. A minha família pode ser de margarina. Os mais velhos sabem o que é família de margarina, né? A galera mais nova não, mas os mais velhos. Aquela família perfeitinha, comercial de margarina, todo mundo rindo, feliz. Vai chegar um momento de dificuldade. Vai chegar uma doença, vai chegar uma dificuldade financeira, vai chegar algo indesejável na nossa vida. Muitas vezes por erros que nós cometemos, nós não somos perfeitos. Então nós precisamos sempre pedir a graça de Deus, nós precisamos sempre buscar essa graça para que nas nossas limitações, naquilo que nos é possível,
nós saibamos viver com alegria. Porque estar dentro do carro sempre vai implicar em rotinas, em preocupações, em distrações, em dificuldades. Nosso pai falava terça-feira na adoração, para quem viu, sobre as distrações que nos afastam de Deus. São essas distrações que muitas vezes levam as nossas famílias para lugares indesejáveis. E distração, às vezes, é coisa boa. Nós nem sempre estamos onde queremos ou onde devíamos estar. Porque às vezes as distrações são bacanas. Tem gente que sai para viajar e esquece de ir para a missa. E aí? Tem gente que não lembra que é preciso rezar, que é preciso contemplar a graça de Deus. Muitas vezes a gente cantou aqui, Deus quer mudar as nossas vidas, Deus quer mudar os nossos corações, mas nós não nos abrimos a essa mudança. Nós queremos resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Não pode ser assim. E normalmente, já dizia Ricardo Sá nas suas pregações, quem tem que mudar sou eu. O primeiro a mudar dentro do carro, para que o barulho do carro mude, sou eu. É aquela historinha que Padre Léo contava, que virou até pecinha aí de alguns encontros, mas aquela família que era uma bagunça, um barulho, com a licença da palavra, um verdadeiro inferno. E aí, o cara foi conversar com o padre, e o padre disse, faça o seguinte, sabia que Jesus está na sua casa? Volte para casa e descubra quem é Jesus. Primeira pessoa que ele disse, não pode ser, a minha sogra, não pode ser. Nada contra a minha sogra, viu, dona Ângela? Aquela velha reclama de tudo. É o rapaz dizendo, sou eu não, viu? Ela reclama de tudo, ela faz confusão com tudo. Mas vai que é ela, né? Deixa eu tentar tratar ela diferente. E começou a dar uma atençãozinha, a escutar os murmúrios, as reclamações, a entender as dores. É assim que a gente vai se abrindo. O filho que é dor de cabeça, às vezes, muitas vezes, só quer atenção. Infelizmente, a atenção, muitas vezes, ele quer chamar de uma forma errada, mas é da idade, né? E às vezes as dores vão tomando conta da gente porque a gente não se permite se curar, não se permite se relacionar, não se permite amar dentro de casa. Hoje, a maioria já sabe, é aniversário da minha filha caçula. Eu acho que eu até já disse isso por aqui. Ela costuma dizer que ela é a minha preferida. Ela tem uma autoestima assim, entendeu? E ela realmente é minha caçula preferida. Eu só tenho uma caçula. E dentro dessa realidade de tê-la, a gente viveu por muitas emoções quando ela nasceu. A gente precisou passar por dificuldades. A gente precisou esperar por ela 10 dias em casa, porque ela estava na UTI. A gente precisou saber que não sou eu que cuido todo o tempo dos meus filhos, das minhas filhas no caso. Eu precisava confiar nos médicos, mas acima de tudo confiar em Deus. Mas ela chegou com um gêniozinho e para mim foi muito significativo porque
ela é muito parecida comigo. E ela adora isso. Mas ela também é parecida num gênio. E aí nem sempre é fácil. Mas sempre é uma escolha, é uma decisão. Do mesmo jeito que eu estava falando da escolha que eu fiz por Tatiana, por dar uma chance a ela, foi a escolha que eu fiz de ter filhas. E nessa escolha eu poder contemplar a graça de Deus. Não do jeito que eu quero, não do jeito que eu espero, não da forma que me é cômodo. Porque não existe comodidade. Para a gente encontrar o essencial, nós precisamos sim dar o nosso sacrifício, fazer a nossa parte, não esperar simplesmente. E aí, eu queria finalizar para a gente adorar, mas naquela relação que o Pequeno Príncipe nos ensina de ser responsável por quem convive conosco, por quem a gente cativa e por quem nos cativa, nós precisamos ser família desse jeito. Nós não podemos ser pais, mães, filhos que simplesmente digam: a obrigação não é minha, é dela. Mude a sua atitude. Procure ver de uma forma diferente. Procure compreender. Mas eu já convivo há 27 anos. Comecei a namorar, era um menino mesmo. Eu só amo do mesmo jeito porque eu volto à decisão que eu tomei. E não é do mesmo jeito não. É melhor ainda. Porque na vivência e na oportunidade de cuidar, na oportunidade de amar, a gente precisa valorizar. Vai falar, né? Eu queria só, para finalizar, abrir um trechozinho aqui da carta, da primeira carta de Pedro. Não precisa nem vocês abrirem não, mas depois vocês anotam. É o 3, de 3 a 7. Não seja o vosso adorno o que aparece externamente: cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Eram submissas aos seus maridos como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vos tornais filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um sexo mais frágil, porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito que vós outros da graça que dá a vida. Tratai com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Eu vou pegar só 2 trechos. Tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. O essencial é isso. A nossa casa, o nosso casamento, a relação com nossos filhos é uma relação de paz, é uma relação de valor, é uma relação que não pode ser confusão,
mas tem que ser amor. Eu não conheço vocês, mas como diria o nosso pai, na comunidade da China eu sei que tem muito barulho interior. Tem muita reclamação em vez de paz e conciliação. Tem muita coisa errada em vez de respeito. Para que as nossas orações possam chegar ao Senhor. Meus irmãos, depende da nossa escolha. Depende da nossa decisão de amar. Depende de um sim que a gente vai dar primeiro no nosso coração, deixando de olhar para o espelho e reconhecendo que o essencial é invisível aos olhos, mas precisa ser construído dentro de mim. Eu nem sempre sou fácil. E olha que eu sei que eu também não me acho ruim não, sabe? Acho que eu sou dos medianos ali. Mas, por exemplo, eu preciso mudar algumas coisas. Estou melhorando, eu acho, em algumas. Por exemplo, jogo do Flamengo, não dirija a palavra, amigo. Respeite aquele momento de intimidade. Principalmente se tiver um jogo difícil. Meu sogro quase infartou, coitado é botafoguense essa semana. Isso é certo? Obviamente que não. Mas é reconhecer os limites do outro. É perceber que ele também está em processo como você, de mudança. Eu já fui pior, viu? Muito pior. Então pense no que é que você ainda precisa mudar, mas pense também naquilo que você pode contribuir para o outro que está ali. Pense no que você pode contribuir para que sua casa seja lugar de paz. E o invisível não precise ser visto, porque vai ser sentido. Que o invisível não precise ser visto, porque vai ser experimentado. É assim que a nossa relação com Jesus acontece. É assim que a gente é família curada. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus